O estudo da média harmônica, incluindo-se as médias geométrica, aritmética simples ou ponderada, é para a estatística uma ferramenta importante, pois é com base nela que conseguimos representar um conjunto de dados por um único valor. Há outras medidas centrais que fazem o mesmo papel, como, por exemplo, a mediana e a moda. Quando trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais, uma média interessante para a representação do conjunto de dados é a média harmônica, que, junto com a média aritmética e a média geométrica, é conhecida como média pitagórica. Situações como o cálculo de velocidade média são bastante comuns para o uso de média harmônica e há problemas como, por exemplo, escoamento de água ou até mesmo a densidade pode ser resolvido pela média. Descrevemos a média harmônica como a quantidade de elementos no conjunto dividido pela soma do inverso dos elementos do conjunto. Essa é a média harmônica que vamos tratar na aula de hoje. Se você está gostando desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, toda semana tem vídeo novo. Bem, quando podemos e quando devemos utilizar a média harmônica? A busca por um valor que representa todo o conjunto é bastante comum na estatística para tomadas de decisões. No entanto, há várias opções para representações de um valor central, sendo elas a média aritmética ponderada e a média aritmética simples. Temos também a média geométrica, a mediana e a moda, e a própria média harmônica. Cada uma delas é conveniente em uma determinada situação. Perceba que não existe uma medida central universalmente mais precisa para representar o valor central do conjunto, ou seja, não existe um tipo de medida de tendência central que possa valer para qualquer situação ou qualquer caso. Dependendo do caso, nós vamos utilizar uma ou outra. O que precisamos levar em consideração é a situação que estamos analisando para fazer a melhor escolha da medida central. A escolha pelo uso da média harmônica para a representação da média de um conjunto está sempre ligada a situações que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, a velocidade média, a vazão de uma água, a densidade, entre outras aplicações na física e na química. Algumas fórmulas da física, na verdade, surgem da média harmônica. Então, como foi dito, a média harmônica vai ser sempre o inverso da média aritmética dos seus inversos. Uma forma de representar é justamente essa. Eu vou fazer a razão entre a quantidade de elementos desse conjunto dividido pelo somatório dos inversos desses números. Por exemplo, imaginem que eu quero calcular a média harmônica entre o número 2 e 3. Quando eu vou calcular a média harmônica desse número 2 e 3, eu vou primeiramente saber quantos elementos. Nesse caso, tem 2 elementos. Então, a média harmônica seria dada por 2, que é a quantidade de elementos desse conjunto, dividido pelo somatório do inverso desses elementos, ou seja, 1/2 mais 1/3. Quando nós temos essa fração, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular o MMC. Então, calculando o MMC aqui, entre esses dois números, nós vamos ter aqui 2 dividido por 2 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, o MMC aqui é 6. Uma dica importante quando vocês forem calcular o MMC de duas frações, é que vocês devem observar o denominador. Se os elementos desse denominador for números primos entre si, vocês não precisam fazer esse processo que eu utilizei. Basta que vocês multipliquem os elementos. Ou seja, 2 e 3 é primo entre si porque o maior divisor em comum entre eles vai ser justamente o número 1. Então, o MMC aqui, logicamente, seria 2 vezes 3, 6, bem mais prático. Bom, a média harmônica aqui seria 2, e agora eu vou fazer o somatório dessas frações aqui, tá bom? Então, o denominador é 6, como nós já temos, e aí eu faço o seguinte, 6 dividido por 2 vai dar 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. A média harmônica vai ser 2 dividido por esse somatório aqui, ó, 5 sobre 6. Como aqui nós temos uma divisão de fração, então eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda.
Então, a média harmônica entre o número 2 e 3 seria 12 dividido por 5, ok? Uma outra situação importante que eu devo destacar para vocês é o seguinte, é que voltando aqui à questão do MMC, como esses números são primos entre si e o MMC vai ser o produto entre eles, a parte que ficará no numerador vai ser os mesmos elementos originais, só na posição trocada, veja só. O denominador é 2, aí o numerador vai ser 3, como está aqui, ó. Aqui, o denominador é 3, então o numerador vai ser 2. Então, basta que nós possamos fazer a multiplicação cruzada. Seria um método mais fácil de fazer essa média. Como eu falei inicialmente na aula, né? Exemplos que tratam de média harmônica é justamente questões que envolvem velocidade média. Então, vamos para essa questão. Ela diz o seguinte. Um veículo subiu uma ladeira a uma velocidade média de 60 km por hora. E, em média, desceu a mesma ladeira a uma velocidade média de 100 km por hora. Qual a velocidade média no percurso completo? Então, o que ele quer calcular aqui? Vejam que ele subiu uma ladeira com uma determinada média, né, uma velocidade média, que foi 60 km por hora, e a descida, né, vou escrever aqui, ó, a subida foi 60 km por hora, isso seria a velocidade, e a descida foi de 100 km por hora, a velocidade também. Eu vou calcular isso aqui por média harmônica, porque essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Uma, ele está subindo a ladeira e a outra, ele está descendo a ladeira. Então, nós vamos calcular justamente a média harmônica nessa situação. Novamente, como eu fiz aqui no exemplo anterior, nós temos dois elementos aqui. Então, N vai ser igual a 2. Então, a velocidade média vai ser a média harmônica entre essas duas velocidades, que seria a divisão de 2 por 1 sobre 60 mais 1 sobre 100, ok? Bom, nesse caso aqui, esses números não são primos entre si. Existem outros números diferentes de 1 em que eles têm como divisor em comum, ok? Então, nós precisamos sim fazer a fatoração para poder calcular a média, né? A média não, o MMC. Então, teríamos aqui o MMC entre 60 e 100, né? Eu vou ter aqui, vou dividir isso aqui por 2. Então, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 50. Por 2, novamente, aqui vai ser 15 e aqui vai ser 25. Agora, eu vou dividir por 3, aqui vai ser 5, aqui permanece 25. Vou dividir por 5, aqui seria 1 e aqui 5. Divido por 5 novamente, aqui vai ser 1 e 1. Então, o MMC aqui vai ser o produto desses elementos. Ou seja, o MMC vai ser igual a 300, ok? Bom, então, a velocidade média vai ser igual a 2 dividido por... Aí, vamos lá. Então, fazendo o MMC aqui, né, nós teríamos aqui o denominador igual a 300. 300 dividido por 60, isso vai ser igual a 5. 300 dividido por 100, isso vai dar 3. Então, aqui eu vou continuar essa fração, a velocidade média vai ser igual a 2 dividido por 8 sobre 300. Como aqui eu tenho uma divisão de fração, então, a velocidade média vai ser 2 vezes 300 sobre 8, ok? E aí, efetuando esse produto, né, 2 vezes 300, isso vai ser igual a 600, que dividido por 8 seria 75 km por hora, a velocidade média desse veículo. Resposta letra B. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal, dê um joinha e até a próxima. Tchau, tchau.